Vamos à leitura, livro de Juízes, capítulo 6. Esta palavra é uma palavra que vem com exortação e conforto. Exortação. E ela já vem ao nosso encontro dentro de um mesmo capítulo. Ela vem a nos trazer uma orientação, mas também um momento de conforto, de alegria na palavra. Amém? Vamos lá, livro de Juízes, capítulo 6. Louvado seja Deus. Nesta semana teve alguém que pregou em Juízes também, quem lembra? Ih, mas só o Ezequiel guardou a palavra. A nossa palavra da Santa Ceia de sábado à noite foi também Juízes. É ou não é? Vocês não lembravam, né? Ah, lembrou agora. Agora não adianta mais. Vamos lá, livro de Juízes, capítulo 6. Vamos à leitura? Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó. Porém, presta atenção. Livro de Juízes, capítulo 6, diz: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E aí, quem entregou ele na mão dos midianitas? Quem? Quem entregou eles nas mãos dos midianitas? O Senhor. Vamos orar? Levanta as tuas mãos. Deus Pai, Deus eterno, Deus maravilhoso. Fala aos nossos corações nesta noite, Jesus. Que o Senhor possa estar abrindo o nosso coração para receber esta palavra, para que possamos sair daqui edificados e cheios da Tua presença. Bendito seja o Teu nome nesta noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Senta, meus queridos irmãos, e bate uma salva de palma bem alegre para Jesus. Bem alegre para Jesus. Aleluia! Por que eu falei que hoje Deus vem falar conosco neste culto de doutrina? Porque uma das coisas que Ele espera de nós nada mais é do que obediência à sua palavra, não é assim? Obediência à sua palavra. Obediência aos seus mandamentos. E o cunho do culto de doutrina, o intuito do culto de doutrina, é exatamente lembrar a igreja de que nós temos uma palavra a obedecer. É claro que em certos tempos nós trabalhávamos com a leitura do regulamento interno, aquela coisa toda e tal, não, e nós temos aí um regulamento também a obedecer. Mas muito além de um regulamento interno de um ministério, nós temos um livro, a qual é as doutrinas bíblicas, que constituem a bússola para o nosso caminho. Que são as diretrizes para, independente de qual seja a placa da nossa igreja. São as diretrizes para aqueles a qual estão firmados no Evangelho, e não em cargo, e não em placa, e não em ministério. São as diretrizes para aqueles a qual precisam saber o que verdadeiramente Jesus Cristo ensina para a sua igreja, antes mesmo que algum líder espiritual te ensine outra coisa. Então as palavras do Senhor, elas precisam ser obedecidas, e não é ao tanto que chega a um certo ponto que o Senhor, a qual eu aprendi pela própria palavra, Ele não divide a sua glória com ninguém. É ou não é? O Senhor precisa ser o nosso Deus exclusivo, sim ou não? Quem concorda, diga glória a Deus. O Senhor precisa ser Deus exclusivo na nossa vida. O problema é que, na verdade, existem pessoas que hoje colocam outros deuses na sua vida. Outros deuses em que sentido? Quando eu falo outros deuses, eu não estou dizendo que você é igual um indiano, por exemplo, que adora Deus vaca, Deus boi, Deus rato, Deus macaco, Deus sei lá mais.
Não é verdade? Eu não estou dizendo que você é igual um indiano que adora tudo quanto é Deus, um monte de Deus, tem altar para tudo, tem que se dobrar para tudo, mas tem pessoas que acabam sendo reféns de algumas coisas, de alguns pecados que se tornam outros deuses na sua vida, a qual ele não quer largar, ele não quer abandonar completamente. Ou então, por mais que existam pessoas que estão na igreja há muito tempo, porque uma coisa é bem verdade, todos nós, independente do tempo de igreja, porque tempo de igreja não garante salvação para ninguém. Cabelo branco não garante salvação para ninguém. Cargo na igreja, muito menos. Ah, pastor, então se nada disso garante a minha salvação, eu acho que eu posso ficar tranquilo, porque pelo menos o meu dízimo é alto, então eu estou tranquilo, pastor. Desde quando o dízimo alto garante salvação para você? Não garante. Não garante. Nada disso garante salvação. Por quê? Porque tudo aquilo que é base para mensurar o que você é maior ou melhor do que alguém, ou pior ou menor do que alguém, não serve para garantir a salvação. Mas tudo aquilo que serve para você entender que é a graça de Jesus Cristo que te faz permitir abrir os olhos todos os dias, e se não fosse a misericórdia bendita do nosso Pai para te sustentar e você não reconhecer que Ele é tudo na sua vida, irmão, aí não tem jeito mesmo, aí não garante nada, aí não tem nada garantido. Mas é pela sua graça, pela sua infinita misericórdia. Quando nós reconhecemos que não somos nada, somos miseráveis, pecadores, mas a sua bendita misericórdia sobrevalece sobre tudo em nossa vida. Aí a salvação está garantida. Está garantida por quê? Porque quando a gente reconhece que Ele é o maioral em nossa vida, a gente entende que para nós termos uma diretriz como um cristão verdadeiro e digno de entrar nos céus, a gente precisa obedecer esta palavra, porque através dela, ela nos traz a santidade. E a mesma palavra diz que sem santidade não veremos a Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, obedeça a sua palavra. Obedeça a palavra do Senhor Jesus. Obedeça a palavra do Senhor Jesus. Eu conversava com os irmãos esses dias não, meu Deus, que erro grotesco meu. Eu conversava hoje mesmo. Nós estamos aqui desde de manhã, graças a Deus estamos aqui fazendo um trabalho e tal. Fizemos um trabalho aqui junto com o irmão Joabe, o irmão Elias, o irmão Samuel, os irmãos que aqui estavam aqui ajudando, fazendo, trabalhando. Desde de manhã nós estávamos aqui. Eu conversava hoje pela manhã com uma irmã e eu dizia: irmã, uma coisa é bem verdade. O culto doutrinário, ele precisa ter muita cautela, porque antigamente, de um tempo para cá, muita gente estava confundindo doutrina. Muita gente estava confundindo pregação de doutrina na igreja com religiosidade. Muita gente estava confundindo pregação de doutrina na igreja com religiosidade. E o que eu entendo com religiosidade? Religiosidade, ele quer levar a lei a ferro e fogo. É igual como é que é os judeus que queriam só levar, achava que só eles que eram certos. Como é que chama mesmo? Quem pode me ajudar? Fariseus. É igual os fariseus. Eram os judeus que achavam que só eles tinham razão e os outros não tinham. Era igual os judeus que só achavam que eles obedeciam a lei e os outros não obedeciam. Era igual os judeus que na verdade bateram contra Paulo dizendo: não, é só nós que merecemos, porque a gente é circuncidado. Aí Paulo começou a pregar e dizer assim: não, mas o amor de Deus é muito maior do que isso. E ele mesmo, o próprio mestre, chegou mostrando para todo mundo que o seu amor era muito maior do que qualquer outra situação. Ele nos ensinou a fazer o certo, ele nos ensinou a fazer o correto. Ele disse: dai o César o que é de César. É ou não é? Ele nos ensinou o que era correto, mas ele nos ensinou também que muito além daquele pré-julgamento que a gente às vezes está acostumado a fazer pelos outros, muito mais do que isso prevalece o amor de Cristo. O amor de Cristo. E às vezes a gente exagera. Acha que está seguindo doutrina, mas a gente na verdade está sendo religioso.
Às vezes a gente olha as pessoas na rua, às vezes a gente olha as pessoas de outro ministério, às vezes a gente olha as pessoas só porque ela tem uma forma de se vestir diferente, só porque ela tem uma forma de dar glória a Deus diferente, só porque a placa da igreja dela é diferente. De repente você está se achando o mais santo só porque faz parte da Deus e Amor, quando não, quem conhece os nossos corações é exatamente aquele que esquadrinha o coração do homem. Aí às vezes você está tão preocupado em olhar para vestes, às vezes você está tão preocupado em olhar para o cabelo, às vezes você está tão preocupado em olhar para aquilo ou para aquele outro, mas o Senhor me mostra pela sua palavra que Ele está preocupado em olhar para o nosso coração. O teu coração está limpo ou não está? O teu coração está em obediência ou não está? Pastor, mas o que tem a ver isso com a palavra que você leu, pastor? Olha, irmão, Deus direcionou essas palavras. Deus está direcionando essas palavras. Deus está falando com a sua igreja, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas, a própria palavra diz, eu não li esse texto, mas existe um texto, Isaías, se eu não me engano, que diz assim, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe. É ou não é? E o povo que se dizia ser o povo de Israel, chega num determinado momento, já não estava mais agradando a Deus. Não é porque é chamado povo de Deus, não é porque fazia parte do povo de Israel, porque historicamente a gente entende que o povo de Israel era o povo de Deus, é ou não é? Mas então é mais ou menos assim, então quer dizer que aquele povo que está lá na igreja é o povo de Deus? Não. Dentro da igreja existe o povo de Deus e existe o povo que está dentro da igreja. Existe o servo de Deus e existe o povo que só está dentro da igreja. Existe aquele que está com a sua salvação garantida e o nome escrito no livro da vida. Mas existe somente o povo que está dentro da igreja. Porque tem gente que está dentro da igreja só fazendo número, só fazendo quantidade. Porque na verdade não está fazendo diferença nenhuma. A glória não brilha. A glória não brilha, sabe por quê? Porque vive com um pé na igreja e um pé no mundo. A glória não brilha porque às vezes vive dentro da igreja só para murmurar e falar mal dos outros. A glória não brilha porque às vezes está dentro da igreja só para poder arrumar confusão, só arrumar contenda. Tem pessoas que têm uma carteirinha de membro, tem pessoas que já estão anos na igreja, mas só incomoda, só arruma contenda, só vive falando mal dos outros. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendo pela minha palavra que Deus faz toda a parte maravilhosa, mas aquilo que os nossos olhos não querem ver, às vezes Deus trabalha também nesse sentido. Como assim, pastor? Eu preciso que Deus abra uma porta. Eu entendo que o meu Deus abre porta, mas Ele também fecha. A Bíblia diz que Ele faz a chaga e Ele a liga. É ou não é? Eu entendo que Ele não se ira, né? O nosso Deus, Ele não se ira. Ele é tão bonzinho, tão amoroso, que Ele não se ira. Não é verdade, irmãos? Oi? Sim ou não? Como não? Mas o nosso Deus é tão bonzinho. Eu acho que Ele não se ira. Ele só é tardio em irar-se. Mas que Ele se ira, Ele se ira. Não é verdade? Agora, pastor, agora sim, eu quero que você entenda o que isso tem a ver com a palavra que eu acabei de ler. O povo de Israel fez aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. E quem é que entregou ele na mão dos midianitas? Quem é que entregou o povo na mão dos midianitas? O próprio Senhor. O próprio Deus. O próprio Deus. Então eu quero que você entenda. Mas eu quero ler um outro versículo aqui dentro do mesmo capítulo. Capítulo 6, versículo 1. Nós lemos e a palavra está dizendo que Deus se irou com este povo e entregou ele nas mãos dos midianitas. Por quê? Em outras palavras, irmãos, conjecturando aqui, eu vou deixar eles sofrer um pouquinho para eles entenderem e valorizar qual é o benefício de ser meu servo. Porque o benefício de ser servo de Deus é passar pela prova dando glória a Deus, confiante que o general de batalha está na frente.
benefício de ser servo de Deus é saber que os livramentos contra as obras do diabo são garantidas, e todo aquele olhar de inveja, todo levante do inimigo contra nós é derrotado, porque é ele que peleja conosco. O benefício de ser servo de Deus é estar na casa do Senhor e saber que a nossa alegria é contínua, mesmo que tenha um infeliz do lado querendo tirar o sorriso do nosso rosto. Mas quando a gente está firme em Cristo Jesus, a gente sabe que a alegria é garantida, a vitória é garantida. É o benefício de servir. Só que tem muita gente que não está valorizando isso. Tem muita gente que não está dando crédito e valorizando estes benefícios. E aí é exatamente aonde Deus chega ao ponto de dizer o seguinte: eu vou entregar ele na mão do inimigo só para ele entender. Só para ele entender o que é que ele está perdendo. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Que a misericórdia de Deus é tão grande. Eu me lembro que quando a gente fez, eu digo a gente porque eu fiz lá onde eu estava e vocês fizeram aqui, eu acredito. O estudo das cartas do Apocalipse. Quem fez o estudo das cartas do Apocalipse? Então, nós fizemos o estudo da revista das cartas do Apocalipse. Eu pelo menos fiz, né? E eu me lembro que cada carta que vinha da parte do Senhor, e ele dizia assim: ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, Esmirna, e aí vai. Todas as vezes o Senhor chegava e dizia assim: ó, está acontecendo isso, isso e isso de errado. Mas arrepende-te. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? A misericórdia de Deus era tanta que ele podia ter chego no Apocalipse, nas cartas, e dito assim: ó, acabou, já era para você, eu dei chance demais, já deu tempo, já passou. Mas ele vem, orienta e diz assim: está errado isso e isso, mas eu ainda vou dar a chance para você se arrepender. Vem! Se arrepende! Então é aonde eu entendo que por mais que o Senhor permita o vento contrário para balançar e a gente saber que Ele é Deus, para a gente lembrar das suas misericórdias. Foi assim que aconteceu com a minha esposa. Ontem ela contou o testemunho aqui. Quer dizer, perdão, foi assim que aconteceu com a minha esposa? Não. Foi assim que aconteceu conosco, comigo e com ela. Por quê? Porque a gente talvez estava afastado da obediência. A gente estava talvez, eu ou ela estava talvez na vaidade, eu estava na desobediência, a gente estava menosprezando as coisas de Deus, e Deus tinha algo de especial a nós, então ao ponto dele entregar e permitir. Aí é onde a gente entende que aquele texto da palavra diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que todas as coisas mesmo, inclusive quando o vento está soprando contrário, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora presta bastante atenção. Eles então foram entregues ao inimigo, as coisas pioraram, as coisas ficaram tão ruins. Agora eu quero que você entenda. No mesmo capítulo eu vejo Deus agir talvez, né? Com ira, ao irar-se ele toma uma atitude. Mas a palavra também diz que o meu Deus é um Deus de misericórdia. E se tem uma coisa que ele tem, eu estou falando por mim, não está escrito em lugar nenhum, irmãos. Se tem uma coisa que ele tem é o coração mole. Se tem uma coisa que ele tem é o coração mole. Sabe por quê? Porque no versículo 1, ele vai ver que o povo está fazendo coisas que não agradavam a ele, entrega ele na mão dos midianitas. Mas em compensação, no versículo 7 do mesmo capítulo 6 de Juízes, versículo 7 diz assim, ó: e sucedeu o quê? Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel.
Eu acho que você não entendeu, irmão, porque se você tivesse entendido, você tinha dado uma glória melhor. Acho que eu falei, talvez eu não me expressei direito, né? Mas só para você entender melhorzinho, então, arregala os olhos, o ouvido, escuta o que eu estou te dizendo, irmão. Ei, ele tinha deixado os midianitas prevalecer sobre eles, mas eu acabei de falar que ele tem um coração mole, irmão. A Bíblia diz que quando o povo de Israel chega para ele e clama, ele manda profeta para levantar alguém para batalhar contra o seu povo. Ele age, ele se levanta do trono, ele toma providência. Bate melhor essas palmas porque é para ele, não é para mim. Se fosse para mim estava ótimo, mas é para ele. Bate mais, bate mais, bate mais. Glória a Jesus. Você entendeu, irmão? Dentro do mesmo capítulo número 6, nós percebemos dois cenários. Um, Deus se irando porque o povo fez algo que não agradou ao Senhor. Mas de contrapartida, quando o nosso Deus vê alguma coisa de errado, ele pode até se irar e tomar providência. Mas quando ele vê alguém se humilhar na presença dele, não tem coisa melhor do que mexer com o coração de Deus, é se humilhar. É por isso que a palavra é clara quando ela diz que os humilhados serão exaltados, porque a humilhação toca o coração de Deus. Quando o povo clamou, a palavra do Senhor está dizendo assim: o povo clamou ao Senhor, e quando clamou ao Senhor, o Senhor mandou o profeta, levantou um homem chamado Gideão e disse: eu vou levantar alguém para poder guerrear e pelejar em favor de vocês. E o que mais me chama a atenção é que o próprio Gideão diz para o Senhor assim, né? Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? O meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas é exatamente esse que Deus tem prazer de levantar, é o menor da casa. É esse que o Senhor tem prazer em usar, é o menor da casa. Sabe por quê? Ele não quer gente grande, ele não quer gente capacitada, ele não quer gente soberba, ele não quer aquele que já sabe, não. Ele faz questão de pegar o que não sabe e capacitar para fazer. Ele faz questão de pegar o menor e derrubar o maior gigante, só para mostrar que ele é com o seu povo. Ele é conosco, ele é contigo, ele é comigo. Bate uma salva de palma bem alegre para Jesus. Fica de pé, meus irmãos, em nome de Jesus, fica de pé. Deus não compactua com soberba. Deus não compactua com exaltados. Deus não compactua com pessoas que estão na igreja, mas estão na verdade mais lá fora é uma coisa e aqui dentro é outra. Deus não. Deus ele está exatamente com aquele que busca santidade. Deus ele está com aquele que busca obediência. Deus está com aquele que se humilha. Quando você se humilha na presença de Deus, Senhor, tu és tudo e eu não sou nada. Mexeu com o coração de Deus. Mexeu com o coração de Deus. Então não interessa de quem que é, da onde vem, qual é a cor, qual é o tamanho, qual é o peso. É ou não é? Se ele percebeu, enxergou e a humildade chegou como um incenso nas narinas do Senhor lá nos altos céus, ele faz questão de se levantar do trono ao teu, ao meu, ao nosso favor, em favor da igreja do Senhor. O mundo acha, o inimigo acha, o mundo acha que está prevalecendo contra a igreja. E uma coisa é bem verdade, tem muito crente que está achando que o mundo também está prevalecendo contra a igreja. Só que o detalhe é que quem prevalece não é quantidade, já falei. O que prevalece é qualidade.
Talvez os cristãos não sejam a maioria em quantidade. Mas uma coisa é bem verdade, esse mundo só não se perdeu porque a minoria está em oração. Esse mundo só não se perdeu porque existe uma minoria clamando ao Senhor Jesus. Há quem diga que não, há quem diga que é besteira, há quem diga que é balela, mas não é à toa que Elias foi chamado de perturbador de Israel, porque ele pregou que Baal não era nada. Ele continuou pregando e dizendo que Baal não podia fazer nada, mas quem podia fazer e era o Todo-Poderoso era o Deus Criador dos céus e da terra. Acabe chega para ele e diz assim, ó, ei, é tu que está perturbando todo mundo aí? O mundo acha que a gente perturba, porque a gente prega a verdade. E pregar a verdade incomoda muita gente. E tem gente dentro da própria igreja que já entregou as pontas. Tá tão difícil as coisas, meu Deus. Isso sem falar para aqueles que quando chegou essa coisa de pandemia, teve um monte de abençoados. Teve um monte de abençoados que quando viram a porta do templo fechar, olha aí, Satanás está vencendo a igreja, pastor. Satanás também, olha aí, fechou as portas da igreja, pastor. Desde quando Satanás vence a igreja, irmão? Desde quando Satanás vence a igreja, igreja? Desde quando Satanás vence a igreja, irmãos? Se você falou isso, serve o chapéu para você. Pega, coloca na cabeça, mas veste com gosto. Porque se você falou isso, falou bobagem. Se você falou isso, falou besteira. Porque jamais o inferno prevalecerá contra a igreja do Senhor. Jamais! Jamais! A pandemia... Ei, vou te falar uma coisa, irmão. Você acha... Aí um monte de gente falando que a pandemia é do diabo, porque o diabo está ceifando as vidas assim, que não sei o quê, fechou a igreja e papapá e piriri. Você não acha que tudo está no controle de Deus, não? Você não acha que tudo está no controle de Deus, não, irmão? Vou te falar uma coisa, tem uma palavra na Bíblia que diz assim, ó, se o meu povo... Você já lembrou, né? Se o meu povo... que clama por Maria. Não é assim que está escrito? Ué, como não? Pois se eu li esses dias, gente. Quase que a irmã me... Ó, pastor, pega meu óculos emprestado então, que o senhor está lendo mal. Eu estou brincando. Mas só para você entender, eu estou falando de propósito. Está escrito, o meu povo que clama por Maria? Não. Então ela está falando com quem? Com a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Você está entendendo? Eu estou falando de propósito. Não é aquele que chama por Maria. É para nós que chamamos pelo nome dele. Se humilhar e clamar, eu vou sarar. Não é assim que está escrito? Agora você ficou em dúvida, né? Como é que é, Maico? Tem esse detalhe ainda. Não é só se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu vou sarar. Não, ele está dando, ele está dando aquele puxãozinho. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar e se converter dos seus maus caminhos. É porque tem muita gente dentro da igreja só fazendo papel de crente, irmão. É que tem muita gente dentro da igreja só usando vestidinho de crente, cabelinho de crente, mas na verdade é só Jesus na causa, irmão. Tem muita gente dentro da igreja que está de palitozinho, gravata, bonitinho, glória a Deus e aleluia. Dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora escandaliza o evangelho, não acredita, não confia no Deus que serve. Ele não testifica. Por quê? Porque enquanto o mundo quer observar em você a confiança porque você serve a um Deus de providência, ele olha para você e ele chora mais do que se não tivesse te visto. Mas o meu povo se converter e ele realmente reconhecer que o Deus é tudo e nós não somos nada, eu vou sarar essa terra. Fica tranquilo que eu estou na direção de tudo. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. É tudo como ele quer, do jeito que ele fizer, na hora que
Ele quiser. Então toda a honra e toda a glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Palmas bem alegre, bem alegre, bem alegre, bem alegre, mais alegre, muito mais alegre. Urabaste que narabaclama labarabaste. Vamos fazer uma oração? Vamos em nome de Jesus? Vamos. Esta oração é a oração de humilhação. Fica à vontade. Como é que você quer orar? Em pé? De joelho? Vamos lá. Você vai ficar à vontade. Mas eu quero fazer esta oração, e a oração de humilhação na presença de Deus. Levanta as tuas mãos e começa a oração comigo. Deus Pai, Deus maravilhoso, Deus eterno, em o nome de Jesus Cristo, Deus de poder e de graça. Oh Jesus, nós somos falhos, nós somos miseráveis, nós somos pecadores. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós somos necessitados da tua graça e da tua misericórdia. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, meu Deus, nesta hora. Exaltado é o teu nome santo, Jesus. Jesus querido, Jesus amado. Sim, meu Pai, eu te peço aqui agora. Visita os internautas, visita os ouvintes também. Visita o nosso lar, alcança a nossa casa, a nossa família. Veja, ó Pai, o quanto nós somos necessitados da tua misericórdia. Nós estamos aqui orando porque cremos na tua bênção, na tua providência. Nós estamos aqui orando porque necessitamos. A oração continua sendo o combustível do cristão. A oração continua sendo o combustível do crente. A oração continua sendo o sustento da igreja. Ora mandere alabacandara alabastura balabanai erebina canta alabaias. Oh Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Nós nos achegamos a ti reconhecendo que se as tuas mãos não estiverem estendidas sobre nós, nós nada conseguimos, papai. Nós nada conseguimos, meu Deus. Nós nada conseguimos, Jesus. Meu Deus, meu Deus. Recebe o nosso clamor nesta hora. Recebe a nossa oração de humilhação na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia.